Doutor, infelizmente, pessoas ainda teimam em comprar essas notas pela internet e receber pelos correios. Seria uma ingenuidade, infantilidade, porque cai direto, doutor? É o perfil das pessoas que têm comprado essas cédulas. É o perfil de jovens que querem multiplicar o seu dinheiro, sua mesada, de uma forma fácil. É aquele ditado que nossos avós diziam que tudo que vem fácil vai fácil. Não existe nada fácil. Tudo é fruto de trabalho e esforço. Então, muitas vezes essas pessoas depositam, né, R$200 ou R$100 para receber 1.000 em cédulas falsas de boa qualidade. Muitas vezes não recebem nada e não tem nem para quem reclamar, porque eles mesmos estão cometendo o crime de comprar cédula falsa. Não tem quem reclamar, né? E fica complicado. No caso em que eles compram e recebem, eles vão ter um pepino na mão, né? Porque ao invés de ter R$200 em dinheiro verdadeiro, vão ter R$1.000 em dinheiro falso. E aí pode ser que ele compre alguma coisa e engane alguém. Já vai ter... Aí tudo depende do futuro que a pessoa quer ter, né? Ele já vai ter a cara dele marcada como um falsário. A pessoa, quando o vir novamente, vai denunciá-lo, e mais cedo ou mais tarde essas pessoas acabam sendo presas, e é uma constante, né? Uns demoram mais, outros menos, e aí são presas pela primeira vez, depois pela segunda e terceira, e ficam na preventiva. Como a pena é 3 a 12 anos, acabam pegando o regime fechado, e muitos passam anos presos. E aí quem se dá bem é o falsificador, o fabricante, né? Que está lá na sua gráfica produzindo e vendendo aquela ideia de que são cédulas perfeitas e que você pode passar, que vai ser aceito em qualquer lugar. Cadê pagar? Isso aqui é um microscópio que não é caro, né? Você pode comprar. Isso aqui é uma cédula verdadeira de 100, né? Aqui, esse microscópio hoje em dia é bem acessível, né? Uhum. Quando as cédulas são falsificadas, os falsificadores tentam invernizar a cédula vai ser mais brilhante, porque ela vai ser invernizada com algum tipo de cera ou verniz. Para quê? Para que o teste da caneta... A caneta não tenha contato com o papel comum, que é o papel que é usado para falsificação, e aí não vai dar a reação. Então ele vai pensar que é verdadeira. Outro método é comprar um microscópio, porque tem vários microelementos que você pode ver. Olha só, filmando aqui você vê que tem o número R$100 aqui, né? E se você comprar um microscópiozinho desse, que tenha o raio UV, não é muito caro, você encontra na internet, em sites. Quando você vai passando ele, você vê que aparece a nota de 100. Então nem todos os falsificadores conseguem fazer isso. Já é um item de segurança importante. Afasta, doutor, para ver. Né? Olha, afasta, não vê. Sem o ultravioleta ele é invisível. Alguns tentam imprimir, e aí você já vê sem ultravioleta. Aí você já vê um 100 aqui, outro aqui, é falso. Já é falso. Direto. Né? E assim ele aqui aparece. ele fica só no ultravioleta. Outra Bacana. coisa interessante é que você vai ver que a cédula tem microfibras azuis, né, que aparecem de maneira aleatória pela cédula, por toda a cédula, mas só aparecem com o raio ultravioleta. Certo? Outra coisa, esse número aqui, essa numeração é de que cor? Vermelha. Nunca pode ser repetida. Se existirem duas iguais é porque são falsas. Isso vale para nota de 100 e para outras notas? Qualquer nota. O que eu estou falando vale para qualquer nota. Ali o de 50 ficaria 50. Não. Esse aqui vai mudar de cor, vai ficar amarelo. Ó. Ficou amarelo, não foi? Laranja, não laranjado, né?
Tudo depende. Aqui ainda tem um pouco de iluminação, mas deu para notar que muda de cor, né? Verdade. Tá? Então tem que ficar amarelo. Se isso aqui não tiver, ela é falsa. Não importa se ela é nova ou velha. Quanto aos testes de ultravioleta, esses são os mais importantes. Agora vamos ver alguns outros testes que devem ser realizados pela pessoa que recebe uma cédula falsa. O senhor pode acender a luz, por favor? Aqui, os falsificadores têm muita dificuldade de fazer o alto relevo nessas barras táteis. Essas barras táteis são feitas, né, aqui junto com esse coral. As barras táteis são feitas para que um deficiente visual consiga diferenciar, né? A de 50 é diferente da de 100. Mas elas, você nota que elas são bem... você com um dedo, você nota que ela é em alto relevo. Faça o teste, por favor. Né? A diferença. Outra coisa que é em alto relevo é que eu não vou usar a linguagem técnica, certo? O pessoal chama de matinho. Esse matinho aqui, que sai aqui, ele é todo em alto relevo. Então, se não for, é falso. Não importa se a cédula ficar velha ou não. Isso é muito difícil de simular, né? Fazer igual a Casa da Moeda faz, ninguém faz, nem o falsificador, porque o maquinário custaria 500 milhões de dólares, então ninguém vai investir isso. Mas eles tentam métodos de simulação. Uma coisa interessante é a marca d'água. Aí você vai dizer, mas a marca d'água a maioria dos falsificadores hoje em dia faz. Verdade, faz. Sendo que eles fazem com uma tinta branca ou bem transparente, ou na parte da frente ou na parte de trás. Você está vendo aqui que a marca d'água não está aparecendo, tá? Você está vendo alguma coisa aqui? Está bem disfarçado. Né? Só que quando eles fazem pintando, você aqui com a cédula deitada você já vê. Aqui não, olha, aqui você só vê contra a luz. E você vê muitos traços do peixe garoupa. E esses, aproveitando que a gente está olhando contra a luz, tem que aparecer esse 100 vazado, que normalmente não aparece, certo? Então esse 100 vazado. E uma coisa que é muito difícil o falsificador acertar é o quebra-cabeças. Tá vendo que apareceu um 100 e como uma mira de arco e flecha aqui, de dardo, de arco e flecha? Sim. Quando você olha aqui, você está vendo o quê? Nada, né? Tá vendo alguma coisa aqui? Traço só. Nem do outro lado. Mas como a Casa da Moeda tem a tecnologia e o maquinário caro, ele faz com uma precisão milimétrica, mais do que milimétrica, nanométrica. Então, quando você coloca contra a luz, vai se tornar, na de 50 se torna 50, na de 100 se torna 100, e vai ficar os círculos concêntricos formando exatamente uma mira de dardo ou de arco e flecha. Se isso aqui ficar um pouco torto, ou se uma perninha do 100, do 0 estiver faltando, é falso. Tem que estar exato. Eles tentam simular, mas não conseguem. Outra coisa, a marca d'água que eles fazem não tem os detalhes da garoupa desse jeito. Fica parecendo mais um monstro do Lago Ness. Fica um peixe muito, como se fosse um peixe dinossauro, aqueles peixes répteis, né? Você veja a quantidade de detalhes que existe aqui, não existe, porque eles não conseguem ter tanta minúcia com os micropigmentos. Outra coisa muito interessante é a faixa holográfica. Essa faixa holográfica, olho nu mesmo, você consegue ver que tem vários numerozinhos 100 aqui,
né? Dá para ver ou não? Aqui nessa primeira. Não, mas... Não aparece na câmera? Não. Ele até muda de cor, sim, tá. brilha. Aham. Quando Tem vira assim, muitos numerozinhos pequenos Sim, dá pra sem. ver. quando pega a luz, dá. Né? E aqui embaixo também, né? Dá para ver alguma coisa aqui? Tem uns desenhos, né? Tem uma estrela do mar aqui, que dependendo, ó, dependendo do ângulo, ó, você não precisa mudar a câmera, eu vou mudar, dependendo da refração da luz, você vê que muda de cor, Verdade. ou fica metálico ou arco-íris, aparece uma estrela do mar aqui, e aparecem vários números 100, microimpressões que são visíveis a olho nu. Né? Aqui também são o que se chama de matinhos, é muito fácil de notar, né? Mesmo que a pessoa não tenha uma grande sensibilidade, mas veja só, eles têm uma dificuldade imensa de notar Estria, né? essas estrias que são em alto relevo. E por mais que a cédula envelheça, não sai. Aqui, nessa mesma faixa holográfica, você vai ver que aparece o 100 e o reais, né? Tá vendo? Deu para pegar na câmera. Sim. Quando baixa a luz, dá. E isso é muito difícil dos falsificadores fazerem. Né? Porque ou ele coloca o 100 ou o reais, como é que ele vai imprimir os dois? É uma técnica muito difícil de ser simulada. Né? Prestar atenção nos detalhes do coral, isso aqui é um coral. Prestar atenção de que a efígie da República, a coroa da efígie da República é toda em alto relevo também. Não sei se eu já falei que aqui você não está vendo nada, mas vai aparecer o número 100. É o que se chama de número invisível. Vamos lá. Esse 100, se ele aparecer aqui, é porque é falso. É porque ele tentou imprimiu. Direto. Mas se você olhar com a luz rente, você consegue ver o número 100 aqui. Vamos ver se Dá pra você entender o que consegue. Mas eu quero que apareça na câmera. Tá aparecendo na câmera? Dá um zoom lá, assim. A luz tem que ser rente, né? É o que se chama de número invisível. Deu? Pois é, isso é uma tecnologia especial que os falsificadores não possuem, né? Existem outros itens de segurança, mas são mais fáceis de visualizar com microscópio, né? Se você pegar o microscópio aqui, você vai ver, a não ser que você tenha uma vista muito boa, aqui cada um aqui é um número 100. Por dentro. Né? Tá, vou ver então, pode colocar aí, você vai ver. Tem que ter um olhar realmente de águia, né? Use sua melhor lente de contato, no caso. Mas é verdade, isso aí mesmo. A grande dica que eu dou para os comerciantes, para as pessoas em geral, tenha sempre cédulas verdadeiras do lado. Porque se você pegar uma falsa e uma verdadeira, você só de colocar do lado, você pode não lembrar de tudo, mas você começa a olhar e você começa a ver detalhes que não vai ter, certos pontilhados que tem no pescoço da efígie. Essa fita magnética aqui, se você mexer bastante, eu não queria rasgar a sua cédula, mas se tem gente que rasga, mas é ruim porque vai... Perde a validade. Não perde a validade, mas vai danificando a cédula, né? Mas você veja, eles imprimem, né? Você vê aqui, quando você coloca contra a luz, você vê que existe uma fita magnética aqui dentro. É uma fita. E ela solta, inclusive. Se você olhar aqui, nem dá para ver. O deles é impresso. Então, tanto faz, contra a luz, com a luz. Então, assim, se você conseguir soltar um pouquinho aqui, você vai ver que tem uma fitinha. Tem gente até que tira. Não recomendo tirar, porque vão pensar que é falso. Então é muito bom. Isso por quê? Porque a cédula verdadeira, na verdade, são duas cédulas, né? Duas cédulas. Com a fita no meio. Mas é que é muito difícil alguém ter tecnologia de prensar e fazer com que
todos os itens fiquem exatamente no mesmo local, principalmente o quebra-cabeça, né? Então, assim, além disso, essa dica que eu disse, de ter sempre uma cédula original para comparar, porque aí com o original do lado você vê a diferença de cor, textura, tamanho. Lembrando que cada cédula hoje em dia tem um tamanho diferente, né? E existem ainda cédulas da primeira família do real, né, que é a cédula antiga de 100, que foi trocada 10 anos atrás. Só existem 4,5% dessas cédulas em circulação. Desconfie, porque ela não tem a faixa holográfica e tal. Existem verdadeiras dela. É bom você ter também uma verdadeira dela do lado. Mas se ela tiver uma aparência de nova, principalmente, é de desconfiar, porque todas que chegam à rede bancária são substituídas. E nenhuma foi produzida nos últimos 10 anos. Então, provavelmente vai estar toda rasgada. Ninguém coleciona isso, né? Não, se for para colecionar, é outra coisa. E uma coisa que eu acho muito importante é entrar no site do Banco Central. Você coloca aqui Banco Central, itens de segurança das cédulas. Eu acho mais importante visualizar as de segunda família, que são 95,5% das cédulas que estão em circulação, né? Como eu disse, tomem muito cuidado com as cédulas de primeira família. Mas ele explica tanto as de primeira quanto as de segunda. Eu vou botar no de segunda porque é justamente o que a gente estava vendo aqui, né? Então você escreve aqui segunda família, no próprio buscador que você utilizar, o Bing, o Google, tanto faz. E aí você vai aqui e já vai aparecer o site do Banco Central. Isso aqui não é segredo para ninguém, na verdade existe um grande interesse do Banco Central Que divulgue. e da Polícia Federal. Lembrando que cédula falsa é crime federal e tem pena de 3 a 12 anos. Né? E apesar de ser um crime cometido sem violência, é um crime que cada vez o Ministério Público e o Judiciário estão levando mais a sério, porque cada cédula falsa que entra em circulação aumenta a inflação para todos os cidadãos, porque se aumenta o número de papel no meio circulante e não aumenta o número de riqueza de produtos produzidos, cada papel, o seu papel que você ganha no salário, legalmente vale menos. Então, na verdade, a própria pessoa que falsifica ou que compra está gerando inflação para ela mesma. Além de correr o risco de ficar preso de 3 a 12 anos. E muitos juízes convertem esse tipo de prisão em preventiva e espera preso. Então, não é recomendável cometer nenhum crime, mas não pensem que é um crime de menor potencial ofensivo. Né? Muita gente é presa e se espanta dizendo, nossa, não sabia. Existe essa cartilha, que é uma cartilha muito interessante, mas o que eu queria não era mostrar a cartilha, era mostrar os desenhos das cédulas. Isso aqui, para quem tem filho, é até interessante, vai achar legal brincar com isso aqui. Vamos ver de 100. E para quem é adulto, vai achar interessante por causa dos detalhes que pouca gente conhece. Isso é uma coisa que na Europa nos Estados Unidos, as pessoas entram muito nos sites do Banco Central de lá para conhecer e não ser enganado pelos falsários. E aqui, olha como é interessante, muito bem feito. A cédula se move e tem aqui, conheça a cédula. Se você quiser botar marca d'água, ele mostra a marca d'água, né? E mostra como deve ser a marca d'água. Tem que ter todas essas... Não basta ter um bocado de traço grosso preto, né? Eu já vi
cédula falsa de 10, que ao invés de um arara era um papagaio. Não é um papagaio, é um arara, né? Isso aqui também não é um réptil, né? E nem um pterodactylus, um peixe pré-histórico, é uma garoupa isso aqui. Se você preferir, assim, Pterodáctilo. aqui o pterodáctilo era uma ave, né? O peixe eu não me lembro como chama e criei um neologismo só para exemplificar. Se você vai passando o mouse em cima da cédula, ela vai mostrando que, por exemplo, essa parte tem que ficar colorida quando você mexe, né? Que foi o que eu mostrei a vocês, né? Aqui ele mostra que o 100, né, muda para reais se você mexer e tal, blá, blá, blá. Mas se você for nos principais, você clica aqui, faixa holográfica. Interessante, vocês mesmo não deviam conhecer isso, né? Pois é, não. Pois é, e é interessantíssimo. Orientativo. E não foi tão divulgado. A internet tá lenta, mas aqui vai aparecer todas o que tem que ter na faixa holográfica, né? Vamos esperar um pouquinho. Né? Mas pode explicar, doutor? E aí depois ele pega no mesmo site e joga a imagem em cima. Ah, beleza, tranquilo. Aqui vão aparecer os itens, por exemplo, R$100, as cores que tem que mudar, né? Essas cores tem que mudar, é difícil eles fazerem. Eles fazem com papel metálico, mas não conseguem fazer essa mudança de cor, né? Semelhança, difícil. E aí você vai vendo, por exemplo, número escondido, aquilo que eu mostrei a vocês, tem que aparecer um 100, mas não deitado, né? Só quando a luz rasante. Aí ele explica, ao colocar a nota na altura dos olhos, né? Eita, saiu aqui. Ele explica, ó, o que vai aparecer. Ao colocar a nota na altura dos olhos, né? Que é assim, você vê na posição horizontal. Interessantíssimo, né? O que se chama de número invisível, número escondido, né? Com bastante luz você vê o número 100 aparecer. Se você olhar aqui, normalmente não tem. Agora na falsificada tem. Já está direto. Porque ele imprime, né? Ele imprime bem clarinho, mas tem. E daí você vai brincando com a cédula, o quebra-cabeça. Quebra-cabeça, né? Coloque a nota contra a luz, como eu te mostrei, e vai ter que bater exatamente como ele mostra aqui. Né? Vai virar umas marcas d'água aí. Um alvo de arco e flecha das Olimpíadas aí, certinho, círculos concêntricos. Se ficar um círculo fora de centro com o outro, não é erro da Casa da Moeda, porque isso aí eles não erram nunca, não é um maquinário muito preciso, muito caro, e além de eles terem controle de qualidade humano também. E por aí você vai, né? Tem vários, aí você pode virar a cédula ao contrário, se você quiser, basta apertar aqui, e aí você vê o verso da cédula, e você vai ver que existem elementos fluorescentes. Se você botar a cédula numa, como eu mostrei, numa lupazinha que tem ultravioleta, que é mais barato, ou numa maquininha como essa que nós estamos vendo aqui, né, que está desligada, mas você coloca, testa a nota, né, não sei se dá para o senhor enxergar daí, você quando tem que ligar, né, você bota a cédula aqui dentro, liga, e aí vai aparecer exatamente isso. Veja que interessante. A cédula falsa, ela às vezes até tem esses riscos, mas são maiores e retos. E o número geralmente não fica amarelo, né? Continua vermelho. Mas o interessante é que na cédula verdadeira, o corpo dela não reage. Então a cédula fica toda escura e o número vermelho vira amarelo. O que acontece às vezes, os falsificadores conseguem até fazer com que o número reaja e fique amarelo, mas a cédula continua toda clara. A cédula tem que ficar toda escura, o papel não pode ser reagente. Isso é muito difícil deles conseguirem. É um papel muito caro, porque não vale a pena eles investirem tanto para fazer uma cédula. Eles vão acabar gastando mais. Agora, aí eu virei, né? Não sei se você notou que eu virei a cédula para o anverso, a frente da cédula, vou falar linguagem mais simples,
Sobre a luz ultravioleta, o que é que você vê? Nossa, eu mesmo tirei, mas como eu disse, é para se divertir um pouco isso aqui, né? Não deixa de ser uma brincadeira, olha aqui. Pesquisar isso aí. Até criança pode brincar, o número... não pode ficar clicando, tô fazendo besteira, hein? Olha lá. Sobre a luz ultravioleta, você vê que o número 100 aparece na frente. Vamos virar agora, ó. Esse 100 tem que aparecer dessa cor, gente. É esverdeado. Se aparecer amarelo, vermelho, se essas fibras de o número vazado tem que aparecer, a cédula tem que ficar toda escura. Se a cédula ficar clara, falso. Mesmo que apareça isso aqui, falso. Então eles têm muita dificuldade. Se você for uma pessoa detalhista, você vai ver que partes do quebra-cabeça reagem, mas a cédula inteira não reage. Agora, o que é invisível reage, que é esse 100, que normalmente você não vai ver 2 100, né? Você só vê um 100 aqui. Quer dizer, que você só vai ver no ultravioleta, como eu mostrei aquela hora. Agora, vai ver várias fibras aleatórias. Alguns falsificadores usam fibras, não fibras, eles pintam, eles fazem pinturas com tinta invisível, como aquelas que se usa para quando a pessoa sai de uma festa, de uma boate, dá o carimbo e só reage. Não é tão difícil, porém, ele sai imprimindo e sai sempre no mesmo lugar. A verdadeira, se você pegar 2 verdadeiras, nunca vai estar sempre no mesmo lugar, né? E as falsas, você vê um padrão. Por exemplo, se tiver aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, todas vão estar um aqui, outro aqui, outro aqui. E às vezes, como eles não conseguem controlar muito bem a cor, fica umas azuis, outras vermelhas, outras amarelas, é só azul. E aqui, só verde. Então é isso, vocês aí tem que, para não esticar demais, a gente recomenda que vocês olhem todas as cédulas, de 2, a de 5, a de 10, a de 20, a de 50 e as de primeira família também, para poder saber se está recebendo uma cédula falsa ou verdadeira. Por melhor que seja a simulação, nenhum falsificador consegue fazer todos os itens, como eu falei, ele teria que investir tanto dinheiro que não valeria a pena ele gastar mais do que o valor da cédula. E tem mais uma coisa, se eles conseguissem produzir a cédula perfeita, eles não venderiam a você. Eles usariam a cédula e eles mesmo passariam no mercado. Bilionários, né? Então, tenham cuidado, porque muitos anunciam que vão lhe mandar cédulas, você quer multiplicar o seu dinheiro, sua mesada, está numa época de crise, e aí você pega o seu parco dinheirinho, deposita 200 para receber 1.000, e aí você recebe o quê? Nada. Ou se recebem cédulas falsas. Pode ser que dê certo num comerciante e pode ser que no próximo não dê. E aí você vai preso. E aí você vai ficar fichado e da próxima vez que você for preso, talvez você fique na preventiva. Então é uma coisa que não vale a pena e, em geral, eu alerto as pessoas, principalmente os comerciantes, que essas pessoas procuram lugares com bastante gente, como festas que acontecem nos parques de exposição. Eles dão cédulas de 50 ou 100 para comprar um chopp, quando o atendente está muito ocupado, ele não tem tempo de olhar. Então, o que eles procuram é converter a cédula falsa em troco de cédulas verdadeiras. E aí eles vão embora para outro lugar. Eles procuram lugares escuros, com bastante gente e lugares onde haja dificuldade de rastrear. Um golpe que está sendo muito comum é comprar itens usados no OLX. Se uma pessoa vai comprar um celular, um PlayStation 4 que você está vendendo usado no OLX, e ele marca um local, muitas vezes público, vamos na frente do shopping. Aí ele vai de Uber e ele diz que está com muita pressa
lhe entrega um envelope, todas as cédulas, pega o seu. Eles preferem comprar coisas usadas do que ter que ir dentro de uma loja. Porque numa loja tem segurança, ele pode ser retido e preso lá. Mas você que vende alguma coisa usada pelo OLX, é um alvo que eles procuram bastante. Eles vão, compram você e vão dizer, ó, tô com muita pressa, tal, qualquer coisa me liga, você tem meu telefone, mas é um chip que ele comprou por R$5, R$10, vai jogar fora, você não vai encontrá-lo mais. Você vai anotar a placa do carro, vai ser um Uber, e aí o Uber vai dizer, mas eu peguei esse cara na frente de um bar, deixei ele na frente do outro bar, eu nunca vi esse cara, e aí o telefone que ele usou foi o telefone do chip que ele jogou fora e você perdeu. Você vai ficar com uma porção de cédulas falsas que o Banco Central não vai lhe ressarcir, porque cada cidadão tem que tomar cuidado e é uma obrigação de cada cidadão conhecer os itens de segurança. Se você receber cédulas falsas, nenhum órgão vai poder lhe ressarcir. Pelo contrário, é melhor você entregar e realizar o prejuízo e tentar tomar mais cuidado das próximas vezes. Então, basicamente é isso que a gente tem a recomendar.